A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Estamos chegando ao final de 2024, esse é o último programa do ano e vamos tratar no painel de governança local sobre a economia do real, risco de colapso ou oportunidade de crescimento. Vamos fazer uma análise nas nossas perspectivas para 2025, considerando aí todos os problemas, né, a crise fiscal no Brasil, o aumento crescente aí da dívida pública, o endividamento do país, expectativas de alta de juros ainda maiores para o próximo ano, a preocupação dos nossos analistas. Estamos aqui hoje com dois dos nossos comentaristas, o advogado especialista em direito marítimo, Antônio Lawande, e o Pedro Pustiglione, que está conosco no vídeo. Pedro, que é empresário também e especialista nessa área de investimento. Sejam bem-vindos, Antônio Lawande, Pedro, muito obrigado pela participação no último programa de 2024. Sérgio, Pedro, muito obrigado à recepção. É um prazer estar aqui, é um prazer fechar essa série do protagonismo regional, tão importante para que a gente se informe do que acontece, do que importa para a região metropolitana da Baixada Santista. E para o dia a dia do cidadão, né, Lawande? Principalmente. Como a gente falava aqui nos bastidores. Pedro, seja bem-vindo. Está no estúdio, está na B3, Pedro, hoje? Bom dia aí, França, bom dia, tudo tranquilo, não estou na B3 não. Bom dia porque verdade, você tá em Singapura, é isso? Que tá bom dia. Não, é mania mesmo. Eu não estou na B3 não, eu estou aqui no meu escritório, isso aqui é só um fundo para ilustrar aí a nossa querida B3 e vamos torcer aí para o próximo ano ser um ano bom, tanto para a B3 quanto para toda a economia do Brasil, né? O pessoal fala, o cara tá dando bom dia, vai analisar o cenário do ano que vem, o público vai ficar meio desconfiado aí da nossa análise, mas vamos lá. Mas o Pedro é um cara muito antenado, vai nos ajudar a fazer essa análise. Vamos começar então falando, né, gente? Olha, as notícias do mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, a expectativa de aumento da taxa Selic, a expectativa de a inflação estourando a meta aí do Banco Central. O Galípolo já nas portas de assumiu a presidência do Banco Central, falando, olha, não é bem assim como o pessoal está pensando, usou até a expressão matar no peito, né, intervenção do Banco Central no dólar. Eu acho que era legal se a gente pudesse fazer algumas traduções de todas essas linguagens usadas para discutir economia, de como isso impacta na vida das pessoas. Mas antes de ir diretamente para a vida das pessoas, era bom fazer uma análise macro, né? Eu vou começar pelo Pedro. Pedro, como é que você está vendo toda essa evolução da crise fiscal no Brasil e esses números, né, que indicam um quadro bastante preocupante, né? Inflação acima da meta do que estava previsto, o dólar batendo recordes, superando já os R$6, bateu 6,10, 6,15,
tem gente apostando que vai chegar nos 7, isso impacta diretamente no preço, né, da comida, de tudo aquilo que as pessoas comuns podem utilizar. Como é que você está analisando a expectativa aí já, né, nas portas de 2025? Minha análise a respeito disso é que o mercado é soberano, né? O mercado já está dando recado. Não importa o que fulano ou beltrano, ou seja lá qual figura política fale, o mercado dá o recado e escuta quem quer, né? Tem gente que não quer escutar, mas está acontecendo. O dólar está subindo nas suas máximas históricas. Não acredito em queda, a não ser que mude o cenário aí da questão econômica, e acho bastante improvável uma mudança breve disso aí. Se o dólar continuar subindo, tudo vai subir junto. A inflação não vai segurar, não adianta. Tudo tem a ver com o dólar, né? Todos os alimentos, tudo. Falar, a população não come dólar. Isso é um absurdo, né? Tudo tem a ver com o dólar. Qualquer coisa é transportada, vai combustível para transportar, o dólar vai influenciar no preço, não importa se a mercadoria é produzida aqui, se a mercadoria é produzida fora. Se a mercadoria é produzida aqui, o cara que produz, ele tem a opção de vender lá fora ou de vender aqui. Se lá fora ele está ganhando mais, ele vai vender lá fora. Então o preço é equiparado, ele não vai alterar o preço da mercadoria dele aqui no Brasil, sendo que ele pode vender lá fora a um preço melhor, né? Então, falácias aí, dizer que o dólar não influencia na nossa inflação aqui, e assim, do meu ponto de vista aqui como cidadão, só torcer para que isso não continue piorando. E Pedro, essa alta do dólar, desculpa até te interromper, mas o que está causando essa pressão de alta do dólar? Qual é a tua análise? Vamos lá, eu tenho bastante tempo de mercado, e quando alguém afirma com toda certeza que sabe o porquê está acontecendo algum movimento no mercado, é complicado, né? Porque o mercado não tem um dono, né? O mercado é o conjunto de todos os participantes ali do mercado financeiro. Então, não tem como atribuir a um fator só, né? Nós podemos acreditar que é por um motivo ou outro. Na minha opinião, aí, um dos principais motivos é essa questão fiscal do Brasil, né? A dívida subindo, mas é necessário emitir mais dívida para pagar a dívida anterior, e aí entra numa bola de neve. O investidor estrangeiro olha para isso aqui e pensa, será que eles vão conseguir pagar essa dívida? Bom, não sei se vão ou não, então eu vou querer um juros mais alto para poder emprestar mais dinheiro, e aí é a bola de neve. Quanto mais dívida o governo tem, mais dívida ele precisa para pagar a dívida anterior, e aí vai piorando a inflação, e aí o dólar vai subindo, e aí é uma bola de neve sem fim. Então, enquanto não tiver um controle aí dos gastos públicos, essa situação vai piorar e vai piorar. E essa dinâmica ela ocorre normalmente porque o mercado, o investidor, ou até o pequeno e médio investidor, vai se proteger na moeda americana. E é essa busca pela moeda americana para proteger o seu capital que é um dos fatores para essa pressão de alta? Seria mais ou menos assim? Pode ser, mas... Não, estou falando isso porque eu pensei em comprar dólar nos últimos meses. Falei, caramba, né? Mas agora não adianta comprar, agora está lá em cima. Mas está derretendo. E se chegar a 7, né? Se eu que sou um Zé Ninguém, pensei em comprar dólar para proteger o meu dinheirinho, imagina o cara que tem um pouquinho, né, a mais. Olha, nós podemos sentir saudade da época que era R$6, tá? Espero estar muito errado, espero estar enganado, estou torcendo pelo oposto disso, mas nós podemos ainda um dia sentir saudade. Nossa, lembra quando era R$6 o dólar? Que barato. O Laonde falou que não adianta, mas eu meio que discordo disso aí, pô. Eu acho que a gente não está meio previsível. Deixa ele comentar um pouco. Fica à vontade. Fala aí, Laonde. Para ler isso, ainda bem que o Pedro colocou isso em termos de macroeconomia e como é que isso é influenciado por fatores externos, e sim, né? Agora eu olho pela microeconomia, eu olho pela produção. Toda unidade de produção, qualquer coisa que se produza, desde uma pequena oficina mecânica até uma fábrica de automóveis, desde um escritório de advocacia de uma pessoa só, até uma auditoria, uma KPMG com milhares e milhares de funcionários, todas estas empresas produzem
mercadorias ou serviços a partir de 3 inputs, a partir de 3 injeções. A injeção de matéria-prima, a injeção de trabalho e a injeção de capital. O que o Pedro colocou bem é o seguinte: nós, historicamente, durante os últimos 40 anos, controlamos a inflação no Brasil através do trânsito de capital e achatamento do salário do input de matéria-prima. Sempre isso. Do input de força de trabalho, não do input de matéria-prima, porque o preço da matéria-prima é prefixado em bolsas internacionais. Então nós estamos a reboque. Então, as nossas políticas públicas, elas têm 2 vertentes. Uma vertente de investimento, o que faremos, e uma vertente de contingenciamento. E nesse momento, o contingenciamento entra com letras mais garrafais do que qualquer coisa. Porque nós estamos tentando controlar a inflação através de medidas de preço de investimento, ou seja, custo de dinheiro há 40 anos, e agora o custo de dinheiro disparou lá fora por fatores externos, alheios, e nosso regime de contingenciamento não é tão bonito assim. Por sua vez, o custo do controle da inflação pelo achatamento de salários vai ser colhido agora. Porque com um preço altíssimo das coisas, ou seja, com o dólar jogando o preço lá para cima. E é sim, o Pedro tem toda a razão, uma falácia dizer que o povo não come dólar. Não, mas come os derivados dele. Né? Como que o dólar paga. Como que o dólar paga, como que o dólar importa, como que o dólar produz, nesses 3 inputs da microeconomia. Né? Então, esse achatamento de salário vai ser sofrido agora. E mais, esse achatamento de salário com altíssima carga tributária, sem controle fiscal, sem a segunda parte do planejamento, que é o investimento nas infraestruturas de antivalor, ou seja, o quanto essa infraestrutura leva riqueza para todo mundo ao ponto de eu economizar o meu salário. E é uma conta, né, Lawande? Porque assim, para que quem está acompanhando aqui possa analisar o que os dois falaram aqui. Vamos imaginar um produtor de carne. Esse produtor de carne, ele tem uma série de custos que envolvem a produção dele, que estão pré-fixadas em dólar, como falou o Lawande. Ele vai transportar essa carne para algum lugar. Ele vai fazer o uso de energia elétrica para fazer a produção, né, dessa pecuária, enfim, ele é dono de um grande frigorífico. Ele vai ter os insumos para alimentar e manter toda essa estrutura. É soja, é vacina. Exatamente. Então, tudo isso que ele importa é prefixado em dólar. E além disso aumentar o custo da produção dele, que ele tem que de alguma forma repassar para o preço final da carne, ele vai ter a competição do mercado externo, que é mais vantajoso para ele. E aí não há empresário que sobreviva querendo vender mais barato porque é bonito, porque é patriótico. Ele vai primeiro defender o interesse econômico do negócio dele, e é natural que seja assim. Então, se ele tem o mercado externo trazendo mais retorno, mais margem de lucro para ele, e o problema da pressão interna, do aumento de custos ocasionado pela alta do dólar, meu amigo, no final das contas, a picanha passada na farinha, com a cervejinha lá para cima, não vai ter jeito. Nós vamos sentir saudade do dólar a R$6, França. Fala aí, Pedro. Nós vamos sentir saudade. Nós vamos sentir saudade do dólar a R$6. Não, se o Pedro está prevendo isso, então acho que a sua Eu espero opção, estar enganado. A sua opção vale, Sérgio. Então, eu recuo na minha. Pois é. Bom, Pedro, a gente estava fazendo uma análise, essa análise das razões da alta do dólar. Você falou que podem ser vários motivos, etc. e tal. Ainda falando no dólar, o Galípolo começou a dar entrevistas, falando, não é bem assim, matar no peito, o Banco Central vai fazer intervenções pontuais. Houve toda essa discussão, o atual presidente, lá, o Campos Neto, foi muito atacado pelo Lula, dizendo que ele era o culpado porque ele estava aumentando os juros. E agora, hein? Como é que vai ficar agora que o Galípolo assume? Né? O Lula já nomeou vários diretores do Banco Central e agora vai encerrar esse ciclo nomeando o próprio presidente. Como é que vai ficar a situação do Galípolo
nesse cenário onde tinha o espantalho, porque o Campos Neto era o espantalho, né? Ele era o culpado, a Gleice Hoffmann batia nele, ele era o bode do negócio, o bode na sala. E agora, Pedro? Eu espero que eles não tentem fazer como fizeram antes, que tentaram baixar na força os juros, né? Quando você tenta ir lutar contra o mercado, a patada de volta do mercado em você é forte, né? Então, por maior que seja aí, não adianta o governo tentar lutar contra o mercado. Os juros, quem define são eles, mas, na verdade, quem garante a definição disso é o próprio mercado. Se eles definirem errado, o mercado não aceita e não funciona e dá tudo errado. Mas o Galípolo está consciente disso. Você acha que ele está consciente, vai pagar esse risco, ou você acha que ele vai continuar, de alguma forma, uma política mais conservadora, como vinha fazendo o Campos Neto? Qual seria a tua aposta? Olha, porque você falou o que você quer, mas o que você acha que vai acontecer? O que eu quero. Eu acho que eles vão tentar forçar os juros para baixo, tá? Eu acho que eles não vão Você acha que ele vai topar essa pressão do governo? Eu acho que sim. Eu acho que eles já estão com a maioria, né? Agora, com essa nova indicação, eles já estão com a maioria, vão tentar fazer uma pressão. Espero que não, eu espero que deixe o mercado definir os juros e aí a coisa vai de uma forma mais saudável, bem ou mal. Quando o mercado define, a coisa é menos amarga do que quando tenta na força, porque se tentar na força, vão tentar segurar o dólar também e não vão conseguir, vão tentar segurar os juros também, não vão conseguir, se tentarem segurar o dólar, vão conseguir até acabar as reservas. Uma hora acaba as reservas e aí não tem como mais segurar. E aí entra dólar blue, entra aquele monte de coisa maluca que aconteceu aí no nossos irmãos aqui do lado. Caiu até meu óculos aqui. O Sérgio ficou até nervoso, derrubou o óculos. Foi um negócio maravilhoso aqui, não tem? Foi até um strike aqui. Não, eu vou falar minha opinião antes do comentário do Lawande. Eu tenho outra expectativa, viu, Pedro? Eu acho que o Galípolo não vai comprar essa briga do governo. Acho que a pressão do governo vai ser nessa linha, mas eu vou te falar o seguinte, vou agora passar para o Lawande. Eu acho que o Haddad está lá exatamente por causa disso. Se der errado, se der certo, beleza, ele pode ser o sucessor do Lula. Se der errado, ele é o fusível. Tira ele, queima ele e põe um técnico no lugar dele. É isso que eu acho que vai acontecer. Como eu acho que vai dar errado, o Haddad vai ser o ministro fusível. Agora eu queria a tua análise aí. Como todo político em ascensão para um cargo que se almeja, né? Então, essa não é novidade no meio político. Também acho que o Galípolo não vai pagar para ver. O mercado não é Ele falou na entrevista, ele falou, quem é de mercado sabe que não é assim, né? Ele comentou na entrevista. O mercado, a gente falou mercado, e coloca parece que é alguém, né? Um artigo definido. Parece que é uma entidade que sentam 6, 7 velho doido para ferrar alguém. Não é isso, gente. Tosca isso, mercado, né? É literalmente um mercado. Você precifica as coisas. Quer ver um exemplo de mercado? A Feira Livre. Exatamente. O preço do início da Feira Livre é um. O preço no fim da Feira Livre é outro. É uma precificação, é uma observação, é um estado de fato das coisas. Então, quando você lê esse estado de fato, e por isso tem os especialistas que leem esse estado de fato das coisas em troca, as coisas escassas em troca, né? Esses especialistas eles falam, olha, se a gente vai colocar um título no mercado, né? Porque, queira ou não, essa taxa Selic representa um título da dívida pública. Se a gente vai colocar um título no mercado, por quanto comprariam? Quem tem dinheiro na mão, quanto compraria isso aí? Uma outra coisa que as pessoas não falam, né, Lawande, é assim, que na mente, na percepção coletiva, as pessoas não entendem que quando o governo faz isso, ele está disputando o dinheiro disponível com outros países e com outras entidades. Inclusive com o próprio tomador de dinheiro aqui dentro, o cara que precisa de crédito. Eu posso olhar, por exemplo, o Brasil, a previsão que o Brasil chegue a um critério de investimento, a um patamar de investimento BA1, tá? Vamos colocar nesse otimismo do BA1. Ótimo, maravilhoso. Quanto ele me dá de retorno? Quanto ele me dá de segurança? Mas eu olho, ao invés de botar o meu dinheirinho no Brasil, comprar título da dívida, eu olho e falo, olha,
Tem uma companhia de navegação ali que não é BA1, é AAA e me dá quase o mesmo. Ao invés de botar dinheiro no Brasil, eu boto nessa companhia, ou eu boto num outro país, como por exemplo, os Estados Unidos muito provavelmente vai lançar bônus de guerra. Desculpa. Um título muito parecido, principalmente em taxas de retorno, com os bônus de guerra que ele lançava no tempo da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia e na própria Guerra do Vietnã. Ou seja, é o melhor título do planeta. Você tem a segurança dos Estados Unidos, a potência do dólar por trás e um juro muito alto. Então, para que eu vou comprar o título do real a um preço baixo? E aí entra menos capital. Entra menos capital, eu tenho menos manobra para controlar a inflação. Menos manobra para controlar a inflação, começa aquele ciclo maravilhoso que degenera, que come o salário do mais pobre, que come a renda do mais pobre. Sempre do mais pobre. Porque o rico consegue investir no título americano. E que a outra conta que as pessoas têm que fazer, né? Se o governo não consegue comprador para o seu título, porque ele está muito barato comparado a outros mercados, ele vai ter que elevar esse prêmio. Taxa. E esse prêmio é a taxa de juros, para que ele atraia comprador para o seu título, para que atraia alguém que vai financiar a rolagem da dívida do governo. Por isso, e essa alta de juros vai impactar em toda a cadeia econômica. Por isso vem a parte B. Se impactar na cadeia econômica, eu perco a eleição. A cesta básica é fator fundamental para a eleição. Por isso o Galípolo não vai comprar. Na minha opinião, essa briga do Banco Central tem cores muito mais políticas do que de política econômica. Políticas de política partidária. Não de política econômica. A questão das agências e do Banco Central independente tornou algumas agendas da situação e oposição muito fluidas e até muito difíceis de serem levadas à frente. Porque as agendas políticas deles esbarram ali, nas agências reguladoras e no Banco Central. Bom, aí diante disso tudo, a gente agora voltando para o Pedro, a gente tem que entrar na questão do rombo da dívida pública, porque com essa taxa de juros pulando de 13%, 14,2% ao ano, isso eu estou falando da taxa Selic, fora, né, digamos assim, o spread bancário que é cobrado lá, essa dívida pública está batendo aí 9 trilhões de reais. Você tem um aumento, ela cresceu 1,8 trilhão a dívida. Em relação ao PIB, nós saltamos de algo de termo de 72% na gestão anterior e está passando de 84% agora, 2 anos depois do início do governo Lula. Tem muita gente que fala, poxa, mas a Itália tem 110% da dívida, né, da sua dívida atrelada ao PIB, acho que a França 120%, os Estados Unidos já deve ter mais de 100%. Há uma diferença bastante significativa em termos de estrutura econômica desses países, né? Considerando aí o modelo. Não vou entrar ainda agora nessas diferenças, mas como é que você está enxergando esse... É um crescimento bastante expressivo em apenas 2 anos, né, Pedro? Foi mais de 12% de crescimento da dívida pública do início do governo Lula até agora, o final do 2º ano. Estamos em quase 2 trilhões a mais em dívida pública agora nesses 2 anos. 1,8 trilhão. E se você olhar os outros governos, os governos anteriores, estava em média, durante os 4 anos, um aumento de cerca de 2 trilhões. Neste governo, em 2 anos, na metade do tempo, a gente já está batendo a meta desse aumento de dívida, né? Então... Mas se for o caso, dobra a meta, não é isso? Não, se for dobra necessário. A meta, porque 2 trilhões, não vamos para 4 trilhões, 8 trilhões, daqui a pouco estamos em 16 trilhões e assim vai. Vamos dobrar a meta, a cada 2 anos a gente dobra a dívida e vamos ver aonde vai dar, né? Eu acho que não só aqui no Brasil, mas a maioria dos outros países, eles estão brincando com fogo, né? Eles estão apostando, vamos ver até onde a gente consegue levar essa brincadeira. E um dia essa conta chega. Eles estão acreditando, vamos levar isso, empurrar isso com a barriga, vamos passar para o próximo governo, porque o próximo governo não é meu, aí que exploda a batata quente na mão do outro. Algum dia não vai dar mais tempo de passar para o próximo governo.
e aí a conta vai chegar. Quando essa conta chegar, o remédio vai ser amargo. Vai ser muito amargo. Imagina só um governo não conseguindo se endividar mais para pagar as contas, e as contas cada vez maiores, né? Porque você tem que pagar 14% de juros ao ano. 14% de juros ao ano é uma dívida impagável quando você fala num montante de 8 trilhões, 9 trilhões de uma dívida brasileira. E isso aí assim, já é impagável a dívida, né? Porque se fosse pagável, ela estaria diminuindo ano a ano. Então ela está aumentando e aumentando de uma forma muito forte, né? Então a dívida já é impagável. Se não houver corte de gastos, se não houver uma austeridade fiscal, se não houver uma forma de diminuir isso aí, porque a gente já entrou numa situação que não adianta aumentar mais a carga tributária, já estamos na curva de Laffer, né? Assim, já chegou num ponto que se aumentar mais a carga tributária, você vai acabar diminuindo a receita, né? Então tem que haver um corte de gastos, e é onde mais dói, né? No político é cortar gasto, né? Cortar gasto dói na base deles, é muito complicado. Eu até fiquei surpreso com essas mudanças aí que o Haddad anunciou que vai tentar. Achei até, de certa forma, moderada essas mudanças que ele anunciou. Fiquei muito surpreso. Não quer dizer que eu apoio essas mudanças, mas fiquei surpreso com o caráter moderado dessas alterações. Mas tem que ser feito alguma coisa, no sentido de corte de gasto. Senão, uma hora essa conta vai chegar, e eu não vejo como sendo uma coisa para a próxima geração. Talvez para o próximo governo, quem sabe mais 2 governos. Quantos governos ainda pela frente nós vamos aguentar ampliando a dívida desse jeito? Laurenti, você falava da questão política, e a gente percebe realmente que o quanto isso influencia, na maioria das vezes, infelizmente, negativamente no processo, né? Quem entende um pouquinho de economia sabe que a economia saudável, ela tem um tempo de maturação. Ela tem que passar credibilidade, estabilidade jurídica, confiança no mercado, para que aqueles investimentos tenham retorno. O aumento de produtividade não acontece do dia para a noite. Você tem que ter acesso a matérias-primas, acesso a mão de obra qualificada, acesso a mercados, regulações adequadas. Todo esse treinamento, né? Economias mais abertas, esse processo leva um tempo de maturação. Quando você começa a ter uma economia pujante que vai permitir um aumento de produtividade, para que você tenha, aí sim, geração de emprego, geração de impostos novos, de dinheiro novo circulando, e aí você começa a ter medidas políticas de instabilidade, quebra de confiança, quebra de contratos, até você recuperar esse cenário econômico virtuoso leva tempo. E é essa armadilha que o governo se meteu. Por quê? Ele sinalizou para o mercado um aumento expressivo do endividamento, isso pressionou a alta de juros para controle de inflação, porque quando você põe dinheiro artificial na economia, você tem um comprometimento com digamos assim, a proteção da moeda. Então a moeda derrete quando você joga dinheiro artificial na economia. O dinheiro que entrou sem um aumento de produtividade, exatamente. Sim. Aumento de gasto e dinheiro público na economia. Então isso criou aquela bolha, né? Criou o aumento do PIB artificial, digamos assim. Quando você precisa de uma retomada do investimento real na economia, o aumento em produtividade, tomar crédito para aumentar a produtividade, você está de alguma forma estrangulado com um juros muito alto. E aí a armadilha está feita. Como é que a gente consegue imaginar o desatar desse nó em 2 anos para esse governo tentar uma reeleição? Então, em 2 anos só se virar uma autocracia. Porque daí só tem uma ordem, e se virar uma autocracia inteligente. Porque se virar uma autocracia burra, fica tudo como antes, fica um pouco pior. Mas então, 2 anos é impossível. Quando você coloca esse cenário que você colocou, que você ilustrou, toda vez que a gente fala assim, nós vamos aumentar o custo do Estado, isso por si só não tira a confiança. Onde é que a confiança vai para o ralo? Nós vamos aumentar o custo, nós vamos aumentar o custo do Estado, mas esse custo não vai parar
Você lembra que no início eu falei de um tal de antivalor, um investimento nas infraestruturas? Esse aumento, ele não vai parar nessa infraestrutura. Ele não vai parar nesse antivalor. Já vou explicar o que é antivalor. Tá, a teoria do antivalor. Ele vai parar pro consumo só. em pagamento de funcionalismo. Sim. Ele vai pagar em financiamento de empresa privada em detrimento das outras do setor. Ele vai parar em locais que economicamente não vão gerar nada a longo prazo. Vão gerar para o dono daquela empresa. Vão gerar aumento de produtividade. Não vão gerar, em termos gerais, não. Por que é a teoria do antivalor? E por que ela é importante quando se fala de aumento de gás do Estado? O Estado vai aumentar gás. Para quê? Para fazer a integração nacional. Que é um dos nossos objetivos geopolíticos, a integração nacional. Ou seja, eu tenho que sair de qualquer ponto remoto do país e conseguir parar em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso é integração nacional. Eu tenho que sair de qualquer ponto do país e, utilizando o mesmo modal, parar nessas 3 cidades. Ou seja, eu invisto em infraestruturas. Infraestruturas de transporte, infraestruturas econômico-financeiras, infraestruturas de qualquer natureza. Quando eu invisto nessas infraestruturas, o que eu faço? Eu coloco elas à disposição do coletivo. Significa dizer o seguinte, que o Sérgio, que o dono de uma empresa imobiliária, que o Antônio, que o Pedro, que o dono desse estúdio que estamos aqui, todos eles vão se aproveitar daquela estrutura não com o custo individual dela, mas com o custo bem menor. Por quê? Porque ela está disseminada. O custo marginal é menor. Ela está disseminada. Quando esse custo diminui para mim e para você na forma de um tributo, ainda que ele aumente um pouquinho, mas ele diminui o custo do uso dessa infraestrutura coletiva, diminui, eu tenho um excedente. Quando eu tenho um excedente, eu posso consumir. Quando eu posso consumir, eu monto um mercado interno e alguém levanta a mão e fala, opa, se você quer consumir, eu tenho para vender. E eu torno a economia um ciclo virtuoso. Mas quando esse aumento do custo do Estado vai para pagar funcionário, vai para aumentar ministério, vai para privilegiar um ou outro ator de um determinado setor, aí você desmonta a economia. Aí ninguém tem confiança em nada. É essa a questão. É esse o problema. Então o plano, no contingenciamento ele é ruim, e eu não vou repetir, porque o Pedro já colocou de forma em letras garrafais, e no investimento ele é pior. Porque ele vai pagar folha. Então... Bom, a gente pode ir então para outros ativos aqui e como é que ele pode se relacionar com esse cenário de risco, de desvalorização do real perante outras moedas, especialmente perante o dólar americano. A mudança de governo nos Estados Unidos também, de alguma forma, a expectativa de mudanças nós falamos isso num outro programa aí depois da eleição do Trump. Parece que o Trump vai nessa linha, né? Acho que ele vai estar, de alguma forma, antenado com o mercado dos criptoativos, né, e ativos de reserva. Como é que você está olhando esse cenário, Pedro? O real, já que estão para lançar e estão lançando o Drex no Brasil, mas um conceito um pouco tanto quanto diferente do que como funciona o Bitcoin e como os mercados estão reagindo com essa expectativa da postura do futuro governo americano perante os criptoativos, especialmente o Bitcoin e outros ativos de reserva. Olha, eu pessoalmente gostei bastante da forma como eles estão lidando com isso. Acho bastante interessante, por exemplo, a relação entre o Trump e o Musk. O Musk é um defensor muito forte nessa questão dos criptoativos. Inclusive, não sei se já foi anunciado de forma oficial, mas estão falando até de fazer do governo americano passar a comprar Bitcoin para fazer uma reserva nacional de Bitcoin. Acho isso um movimento que deixa todo mundo assim surpreso de como aquilo tomou esse tamanho, né? Isso aí começou com, sei lá, meia dúzia de programadores há um pouco mais de uma década atrás, e hoje vai se tornar uma das moedas mais fortes, talvez
talvez, quem sabe, um dia a moeda mais forte do planeta, né? Ao ponto do governo americano decidir comprar e fazer uma reserva nacional daquilo ali como se fosse o ouro, né? E a questão do Drex e outras moedas semelhantes ao Drex é uma tentativa, no meu ver, do governo de tomar esse espaço antes que o Bitcoin passe a ser algo efetivo, né? Porque do momento que o cidadão comum passar a usar o Bitcoin, não adianta você tentar implantar o Drex, porque ele já se acostumou com o outro, ele não vai alterar mais. Agora, então, eles vão tentar tomar esse espaço antes que o Bitcoin tome. E o Bitcoin não tem dono, né? O Bitcoin não vai ter o controle. O governo, por mais que tente controlar, de carteira para carteira, não consegue, é impossível fazer esse controle. Aliás, é impossível, a não ser que a pessoa passe a sua chave privada, é impossível fazer qualquer tipo de cobrança obrigatória em cima de uma carteira de Bitcoin, a não ser que os Bitcoins estejam em uma corretora, né? Então, é uma moeda que traz um certo risco para os governos, né? É o risco da impossibilidade de cobrar tributo em cima daquilo ali. Aquilo ali, se o cidadão não quer pagar o tributo, ele não vai pagar porque está dentro da carteira dele. Diferente do Drex, que se você olhar o código-fonte daquilo ali, se o governo decidir, olha, a partir de hoje você não tem mais acesso às suas moedas, você não adianta fugir, não adianta, ele simplesmente vai lá e aperta um botão e está tudo bloqueado. Ele pode até, inclusive, deletar suas moedas, queimar suas moedas. O Drex é uma criptomoeda com um controle total. Eles vão poder escolher até onde você gasta aquilo, né? Então, é uma tentativa de dominar o espaço antes da moeda livre chegar. E a moeda livre está chegando e está chegando cada vez com mais força. Ainda é muito incipiente, apesar de parecer grande, ainda não é usado, né? Você não consegue ir numa padaria e comprar um pãozinho no Bitcoin, ou seja lá em qual criptomoeda for, apesar de existir alguns cartões que você consegue fazer essa troca automática, né? Você usa o cartão para pagar, mas tem um intermediário, né, no meio do caminho. E o intermediário que o governo poderia atuar nesse intermediário. Mas em algum momento, alguma cripto vai tomar esse espaço e aí o governo perdeu completamente o controle. Então, antes que isso aconteça, vamos pôr o Drex aí, vamos fazer o Drex ficar obrigatório, todo mundo vai se acostumar com o Drex e ninguém mais toma esse espaço é nosso. É assim que eu enxergo essa questão do Drex. Eu pessoalmente, prefiro as moedas mais livres, né? Eu sou mais a favor do livre mercado do que de uma moeda obrigatória estatal. Agora, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que em breve isso aí vai ser obrigatório e não vai ter como escapar. Se bobear, até dinheiro físico vai se tornar ilegal. A gente tem percebido que qualquer estabelecimento hoje, o pessoal, até a banca da esquina aí, que não vende nem jornal, nem revista mais, está vendendo chiclete, um monte de coisa aí que você vai comprar, um monte de quinquilharia. Pessoal, não tem Pix aí, manda um Pix que é mais fácil. Agora, isso também está influenciando no encarecimento da moeda aqui dentro do país, né? Ou seja, nessa alta do dólar, o dinheiro migrando para outros ativos, como esses ativos de reserva, buscando proteção. A gente falava disso aqui antes de começar o programa, quando eu falei que eu mesmo comecei a pensar em comprar dólar para proteger o dinheiro que eu tenho por causa dessas lambanças que o governo faz. Vamos combinar, nem sei se é lambança. Aparentemente é feito até de propósito, né? Porque é a forma que o governo tem. A inflação é o mecanismo do governo se autofinanciar. Quando ele não quer aumentar imposto, ele gera inflação para se financiar, como faz qualquer grande grupo financeiro. Agora, na prática, na vida do cidadão comum, no dia a dia, a gente está muito distante, né, do trabalhador comum de conseguir usar esses mecanismos para se proteger, não é verdade? Então, para isso serve o Estado, né? Em tese, pela nossa Constituição, para isso serviria o Estado. Quando a gente fala de moedas de reserva, de proteções redeadas, que você pode usar até, você não precisa usar cripto necessariamente, você pode usar qualquer outra reserva de capital. Isso se expandiu atualmente para um segundo andar. Eu lembro muito do Nixon, né? Do ato do Nixon que tirou o dólar do lastro ouro e passou a ser
uma moeda fiduciária, ou seja, baseada na confiança que você tem naquela moeda. O Bitcoin não foge muito a isso. Na verdade, o Bitcoin não foge nada a isso. Qual que é a diferença? A China não tem reservas em Bitcoin. Então, o abraço do afogado no qual os Estados Unidos e a China estão é: se você me atacar, eu tenho um volume de ativos imenso em dólar. Se você me atacar, os seus ativos que estão em dólar vão todos ser corroídos. É o abraço do afogado. Com a criptomoeda, por exemplo, você tem uma outra fidúcia no qual se sustentar. Pensando pela perspectiva de Estado, tá? Pensando por outro lado, e aí... Mas deixa eu comentar em cima disso, senão eu me perco aqui. Você está querendo dizer o quê? Se ele for montar um fundo soberano... Que os americanos têm a maior quantidade de Bitcoin lá e controlam a maior parte da... Não, que eles têm não, que é a intenção de ter. Que é a intenção de ter, porque daí eles têm um fundo soberano... Tá, mas eles estão cantando a pedra, é isso, Pedro? Mas eles têm que cantar a pedra, eles são um Estado, eles não podem fazer isso na surdina, é um mercado. Então eles vão atrair essa Bitcoin para montar um fundo soberano fiduciário, alternativo ao dólar, no qual ele mesmo controla. Em vez de estar na moeda que ela pode ser expandida... Então ele não precisa ele não precisa ter o abraço do afogado com ninguém, tá? Agora... É igual aquele jogo de buraco que você morre com o morto, né? Exato. E agora, o Brasil e outros países... O Brasil e outros países do mundo, eles perdem oportunidades assim a 3x2. Existem moedas, ou lastros, ou títulos, que têm a sua carga fiduciária, assim, mas que tem um lastro aferível em real, não em real moeda, aferível em matéria, aferível fisicamente, aferível dentro de um contexto científico, dentro de uma metodologia. Exemplo, o artigo 6 da Convenção de Paris, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ela cria um trânsito de capitais em função de sequestro de carbono. E volumetrias de sequestro de carbono são produzidas aos borbotões. Muito bem. Por que a regulamentação demora tanto para ir à frente? Por que a estruturação disso demora tanto? Então, na minha opinião, perde-se oportunidades. Perde-se até mercados internos de carbono e prefere fazer o quê? Prefere fazer o DREX. Porque o governo já sabe onde eu gasto, como eu gasto e por que eu gasto. Agora ele quer mexer no gasto. Aí acabou. Aí acabou a liberdade. Não estou falando que ele vai fazer, mas a mera possibilidade que ele tem de fazer é um poder que ele vai usar. As tragédias gregas nos contam isso. A história se repete, né? A gente tem pouco tempo para encerrar o programa, Pedro. Talvez não seja... Talvez não, certamente não é da tua época, mas a gente já viveu no Brasil uma época bastante, digamos assim, um período dramático que foi aquele plano desastrado do Collor, onde ele confiscou a poupança brasileira. Foi uma forma de tentar enxugar, dar um freio de arrumação na economia, e ele quase acabou. Foi onde eu perdi meus milhões, pô. Muita gente se lascou naquela época. Eu ainda era bastante jovem, o Dawan já jogava bolinha de gude. Nessa época você devia ser criança. Mas foi um momento dramático para o Brasil e a gente parece que não aprende. O Fernando Henrique, o governo dele conseguiu fazer uma manobra muito mais estruturada, isso gerou para o país aí uma série de ganhos. O Brasil passou por outras crises, mas essa questão da preocupação de muitos analistas e até orientadores de investimentos com esse momento delicado que o Brasil está passando, coloca algumas possibilidades. Eu queria que você fizesse agora no final, na tua última intervenção, antes de encerrar o programa, os dois caminhos que a gente pode, que o governo brasileiro pode optar. Quando eu falo governo, não é apenas o Haddad como ministro da Fazenda,
ou o próprio presidente da República, ou a presidente do Partido dos Trabalhadores, mas o conjunto dos atores, eles têm que tomar decisões. A gente sabe que a ala política prevaleceu sobre a ala técnica, se é que a gente pode chamar a equipe do Haddad como ala técnica, né? Mas vamos lá, vamos considerar que seja. Ele saiu enfraquecido, né? A ala política predominou. Quais seriam as duas alternativas nesses próximos 2 anos para o governo mitigar os riscos que nós estamos hoje diante de um colapso econômico? Pergunta de 1 bilhão, né? Uma pergunta muito complexa para responder, mas, na verdade, eu volto à fala que eu fiz agora há pouco. Que, para mim, o que mais influencia o resultado que a gente vai ter no futuro é justamente o gasto público. Se houver gastos excessivos, a coisa corre o risco de sair do trilho. Se houver um gasto mais controlado, os investidores, como já foi conversado aqui, os investidores passam a ter um pouco mais de confiança no que está acontecendo, e a coisa entra no eixo, entra no trilho. Excesso de dívida é ruim? Depende, né? Você vê os Estados Unidos com, já nem sei mais quantos taxas, já bateu 30 trilhões de dólares de dívida, e sem nenhuma perspectiva disso diminuir. Talvez agora com o Trump isso comece a pelo menos estagnar. Então isso depende, tem vários outros fatores que influenciam na questão do governo e o excesso de dívida. Aqui para nós, como nós não temos uma grande confiança, como nossa moeda não é forte, como nossa moeda não é usada para nada, além de ir comprar o pãozinho na padaria, não é usada fora do Brasil para absolutamente nada, então nossa moeda é fraca, nós dependemos muito da confiança que o investidor estrangeiro tem no pagamento da dívida que o governo vai fazer, se ele vai pagar ou se ele não vai pagar. Então, se houver indícios de default, né, de que a gente não vai conseguir pagar essa dívida, a tendência é tudo sair do trilho e desandar. Então, para mim, acho que o único caminho que eu enxergo é manter o controle. Tentar não estourar o gasto. Porque se ampliar desse jeito, que em 2 anos a gente está gastando o que estava gastando em 4, quer dizer, então já dobramos a meta, de repente no próximo governo dobra a meta de novo, a curva já virou uma exponencial, tendendo ao infinito, né? Então a gente já entra numa situação bastante perigosa. Por que é que, eu até sei a resposta, mas eu quero que você compartilhe com o nosso público. Por que é que 80% de dívida em relação ao PIB no Brasil é tão mais preocupante do que 110% da dívida, da relação dívida-PIB, por exemplo, na França? Bom, podemos levar... capacidade de arrecadação. A nossa certamente é menor. Outra questão, juros. Quantos juros nós pagamos? Qual é o juros de lá? O nosso juros aqui, por si só, se não houver pagamento da dívida, quer dizer, a gente mal consegue pagar a taxa de juros, né? Mas um pouco que é o serviço da dívida, pagar né? Os juros. Então, assim, é uma questão muito... É matemática, não tem como fugir da matemática. 13%, 14% de juros ao ano, e que pode subir bastante isso aí, é que nem uma dívida de cartão de crédito, que hoje você está devendo 1.000, amanhã é 2.000, no outro dia é 150 mil, no outro dia é 1 milhão. Uma dívida que começou em R$1.000. Em 8 anos você dobra essa dívida. Até menos, né? Dependendo da taxa de juros, né? E quanto mais aumentar a dívida, maior será a taxa de juros. Na verdade, em 6 anos essa dívida dobra. Realmente vai acelerar fica o processo, fácil de entender as diferenças, né? Fica muito fácil. É uma questão matemática. No fundo, é só matemática. Não tem por que complicar a discussão. É uma discussão matemática. Tem que fechar a conta. Além do fato de, nesses países, você ter uma estrutura industrial de produção muito mais consolidada aqui no Brasil. Então, isso permite que a economia seja retomada rapidamente. Um mercado consumidor fortíssimo e uma rede de infraestruturas de antivalor que os atendem de maneira exemplar. E aí eu quero entrar nisso para sobra capital. Para a tua última participação. Não seria essa uma saída, uma opção do governo em mudar a qualidade desse gasto para investimento? Porque hoje o Brasil está com 52 milhões de usuários do sistema de proteção, ou enfim, Bolsa Família, isso cria uma ilusão de aumento de PIB, né? Ou cria
uma situação, digamos assim, não tão consistente quanto a pujança econômica brasileira. Porque no curto prazo você vai ter um resultado positivo, mas no médio e longo prazo você vai ter uma economia se derretendo, se degradando. Não seria o caso da gente começar a pensar nesse gasto como investimento de fato e não apenas um discurso político? Ou seja, fazer investimento em infraestrutura, estimular a produtividade nacional? Sim, mas quantos desses agentes políticos com capacidade de encabeçar uma iniciativa dessas realmente o fazem? Recentemente vimos, eu volto ao exemplo, o BNDES, que é o principal agente financeiro de investimento, o principal veículo, principalmente, colocando dinheiro não em obras de antivalor, mas em perspectivas de uma única empresa agindo num único setor e as demais. Né? E outra, como é que esse investimento vai gerar um antivalor coletivo? Não vai. Uma das empresas foi noticiado, né? É uma das maiores de proteína animal, se não a maior do mundo, acho que é a maior do mundo ainda. E aí? A picanha sobe? Então, é essa a questão. Quantos desses agentes políticos pegam essas reservas de capital e falam: vamos fazer uma estrada, vamos fazer uma ponte, e ignoram a crítica da oposição? Porque quando construíram a ponte lá, ligando o Acre ao resto do Brasil, perguntaram o que se ia fazer com os balseiros. Ora, eu entendo a dor das famílias dos balseiros, mas espera aí, o quanto? Né? Tinha um ministro da Economia que falava que a lâmpada elétrica nunca poderia ser inventada no Brasil, porque o lobby dos fabricantes de vela ia impedir dela ir a mercado. E aí eu aplico esta extrapolação nessa situação. As famílias dos balseiros, me compadeço sim, mas espera aí. Vai arriscar a integração nacional, vai arriscar todo o Brasil por causa disso? Então, quem tem a coragem de fazer isso e ignorar a oposição? E aí, ainda que tenha, só tem 2 anos para fazer isso. Só tem 2 anos, não mais. E vai precisar de mão de obra especializada, vai precisar de capital saudável para aguentar uma obra de longo prazo, ao invés de deixar o dinheiro rendendo lá e ficar deitado na praia, porque é mais seguro. Então vai exigir uma estruturação, uma engenharia econômica, não só financeira, mas de muito valor e de muito trabalho. Eu não sei, muita gente não gosta dessa minha visão, mas o exemplo da privatização da autoridade portuária aí, que estava praticamente pronta para ser colocada na praça, foi suspensa. A perspectiva de injeção de capital privado era muito grande para esse tipo de modelagem, isso foi interrompido, como outros projetos já estavam desenhados e pode estar de alguma forma impactando no cenário que a gente está vendo agora, porque isso ninguém está falando, mas a impressão que eu tenho é que não foi uma boa opção do governo. Mas enfim, estamos indo para o final do último programa Protagonismo Regional em Debate de 2024. Quero me despedir então agora do nosso convidado que está no vídeo, o Pedro Pustiglione. Ele que é economista, empresário, especialista no setor de capitais e investimentos. Pedro, obrigado pela tua participação, pela tua análise no programa de hoje. Um feliz ano novo para você, né? Um ano de muitas realizações e que você possa continuar conosco participando desse tipo de debate. Muito obrigado aí pela oportunidade e foi um prazer participar desse último programa com vocês e espero estar enganado com relação ao dólar. Depois, no final do ano que vem, a gente fala de novo sobre isso e eu quero estar muito enganado sobre isso. Espero que no primeiro trimestre a gente já consiga ter um cenário mais claro para a gente, né? Lawande, brigadão, feliz 2025 para você, muitas realizações, né? E que a gente erre bastante num comentário que não foi muito otimista nesse programa. Manter a esperança é sempre melhor, né? Para que a gente possa, enfim, ter dias melhores. Sérgio, Pedro, um 2025 incrível para vocês, de extrema realização e alegria. Aos nossos
aos nossos telespectadores também, pelo YouTube, pelos canais. Idem. Pedro, nossa aposta com certeza vai ser em real, não em dólar, viu? Se você tiver certo, eu vou pagar em real. Não vou pagar em dólar. Pode ser em Bitcoin? Não é Bitcoin, né? Que beleza. E sobre a esperança, Sérgio, Pandora recebeu aquele vaso com todos os males dentro. E no final, quando eles escaparam, sobrou a esperança no fundo. Não tinha nenhuma nota do poeta dizendo que a esperança não era um mal também. Coisa para se pensar, né? Bom, 2024 está acabando, mas a gente sempre acredita que o ano novo, quando as esperanças se renovam, novas oportunidades, novos desafios, né? Uma nova vida no novo ano vão se abrir para todos nós. Esse é o nosso desejo, a nossa equipe do Protagonismo Cidadão e aqui do Protagonismo Regional em Debate. Eu espero você em 2025 para participar cada vez mais conosco, ajudando todo o nosso time a construir aí uma discussão mais saudável, mais propositiva, para que a nossa região continue se desenvolvendo e seja protagonista no cenário nacional e no cenário regional também. Porque você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Feliz 2025, até o próximo ano.